Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno que fez o céu e a terra e o mar, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 57, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. O contexto da palavra: providência de Deus, providência do homem. Versículo 1. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé junto ao rio Nilo. Versículo 2. E viu subir do rio Nilo 7 vacas bonitas e gordas, que pastava na invernada, na beira do rio. Versículo 3. Atrás delas subiram do rio Nilo outras 7 vacas feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras vacas gordas na margem do rio Nilo. Versículo 4. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Nisso, Faraó acordou do seu sonho. Versículo 5. O Faraó tornou a dormir e teve outro sonho. Ele sonhou assim: 7 espigas brotavam do mesmo talo, granadas e bonitas. Versículo 6. E atrás dela, das espigas, nasceram 7 espigas mirradas, espiga ruim, secas, e ressecadas. Versículo 7. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e graúdas. Então o Faraó acordou e tiveram esse sonho. Versículo 8. Pela manhã, o Faraó estava perturbado e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou eles o sonho que tiveram, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Versículo 9. Então o chefe do copeiro disse ao Faraó: devo confessar hoje o meu pecado. Versículo 10. O Faraó tinha se irritado contra seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, tanto a mim como ao chefe do padeiro. Versículo 11. Na mesma noite, tivemos um sonho, cada qual o significado diferente. Versículo 12. Havia ali conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos o sonho e ele os interpretou, dando o significado de cada um. Versículo 13. E depois aconteceu
exatamente como ele havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo e o outro foi enforcado na forca, naquela estaca. Versículo 14. Então o faraó mandou chamar José e tiraram depressa da prisão. Ele se barbeou, rapou a sua barba, mudou de roupa, vestiu nova roupa e se apresentou ao faraó, o rei faraó. Versículo 15. O rei faraó disse a José: escuta, eu tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve o sonho e sabe interpretá-lo? Versículo 16. José respondeu ao faraó: quem sou eu? Deus eterno é quem dará a resposta favorável ao rei faraó. Versículo 17. Então o faraó contou a José o sonho. Sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Versículo 18. Do rio subia 7 vacas gordas e bonitas, que pastava na invernada beirada do rio. Atrás delas subiram outras 7 vacas cansadas, magras, feia e magra, tão feia como nunca vi no Egito. Versículo 20. Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Versículo 21. Depois que as devoraram, não aparecia delas. Versículo 21. Depois que devoraram, não parecia que as tinha devorado. Por quê? A aparência dela continuava tão feia como antes. Então acordei. Versículo 22. Depois tive outro sonho, assim: 7 espigas subia do mesmo talo, e era cheia e bonitas. Versículo 23. Atrás dela nasceram 7 espigas secas, mirradas, queimadas. Versículo 24. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar o sonho. Versículo 25. José disse a Faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao Faraó o que ele vai realizar. Versículo 26. As 7 vacas bonitas representam 7 anos. E as 7 espigas bonitas representam 7 anos também. E o mesmo sonho, é o mesmo sonho. O versículo 27. As 7 vacas magras e feias que sobe logo em seguida, representa 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas, é que haverá 7 anos de fome. Versículo 28. E como eu disse ao Faraó, Deus está mostrando ao Faraó o que ele vai realizar. Versículo 29. Virão 7 anos
em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Versículo 30. Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra. Versículo 31. Ninguém mais saberá o que era abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. Versículo 32. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus eterno logo realizará. Versículo 33. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o coloca à frente do Egito. Versículo 34. Que o faraó, agindo, institua funcionário no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, de fartura. Versículo 35. Que ele reúna todos os víveres desse ano bom que virão. Armazene o trigo sob a autoridade do rei Faraó e guarda os viveiros na cidade. Versículo 36. Esses viveiros reviverão de reserva para o país. Quando chegar os 7 anos de fome desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. Contexto da palavra. O povo é salvo da fome. Versículo 37. O conselho de José agradou ao faraó e todos os seus ministros. Versículo 38. Então o faraó disse ao ministro: poderão por acaso encontrar um homem como este, em que esteja o Espírito do Deus eterno? Versículo 39. Então o faraó disse a José: visto que Deus eterno revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você, José. Versículo 40. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você, José. Versículo 41. E o faraó continuou: veja, eu coloco você, José, à frente de todo o país. Versículo 42. Então o rei Faraó tirou da mão o anel de selo e colocou na mão de José. Vestiu com roupa de linho fino e colocou no pescoço de José um colar de ouro. Versículo 43. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu proclamar à sua frente, de joelho. Assim José foi colocado à frente de todo o Egito. Versículo 44. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua permissão, ninguém erguerá mão ou pé em todo o Egito. Versículo 45. O faraó deu a José o nome de Safanete,
Safanete Fanese, e ele deu como mulher a Senete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Versículo 47. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução. Versículo 48. José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância de fartura na terra do Egito e armazenou os viveiros na cidade, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. Versículo 49. José armazenou trigo como a areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Versículo 50. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos de Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Versículo 51. José deu ao mais velho o nome de Manassés, dizendo: Deus eterno me fez esquecer minhas fadigas. A casa paterna. Versículo 52. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus eterno me tornou fecundo na terra de minha aflição. Versículo 53. Acabaram os 7 anos de abundância, de fartura na terra do Egito. Versículo 54. E chegaram os 7 anos de fome, de miséria, como José havia anunciado. Houve então uma fome por toda parte, e só no Egito havia pão para comer. Versículo 55. Depois chegou a fome em todo o Egito, e o povo com grandes gritos pediu pão ao rei Faraó. Então o rei Faraó disse a todos os egípcios: Vão a José, faça o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu o armazém de trigo e vendeu o mantimento aos egípcios. Enquanto no Egito a fome se alastrava, versículo 57 para terminar, de todo o país ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José. Por quê? A fome se agravou por toda a terra. Agora eu vou ler o rodapé, o comentário da Bíblia Sagrada de São Pastoral Católica, do capítulo 41, e o versículo 1 e o versículo 36. Começa a ascensão de José, além do seu discernimento para interpretar a ação de Deus. Ele demonstra também o tino administrativo que salvará da fome o país. José sábio
tem capacidade de discernir a ação de Deus e agir de acordo, pois a providência de Deus não dispensa o homem de analisar a situação e tomar altitude das quedas. O versículo 37 e o versículo 57, para terminar, por sua previdência tina administrativos, José se torna a vice-rei do Egito, segundo rei, e a graça e ele é contida a situação de fome do povo. Os seus filhos Manassés e Efraim formarão duas tribos em Israel, que junta forma a casa de José. Este foi o livro de Gênesis, o capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 57, Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco. Que o Deus eterno, que fez o céu e a terra e o mar, e todas as coisas, e também o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Dá graça e dá força para que nós vencemos as lutas e as aprovações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém?